Que a central do apito... Porque a central do apito falou aí que não teve erro nesse pênalti do Palmeiras. Gente, aí é brincadeira. Ó, eu sou o primeiro a falar. O pênalti não interferiu em nada. Palmeiras ganharia o jogo. O Palmeiras ia ganhar o jogo do mesmo jeito. Já tava ganhando. Ia sobrar do mesmo jeito. Ia ser 2-3-0 do mesmo jeito. Isso. Agora, o que revolta é a gente escutar da central do apito. O Mauro César deve estar se corroendo com a central do apito. Ele tem toda a razão nas críticas da central do falarem apito. que aquele pênalti foi pênalti, o cara com a mão quase que pra trás, e dizerem que foi pênalti, gente, pra mim é um escândalo. E só torna mais escandalosa ainda a entrevista do querido Daronco, hoje no Esporte Espetacular, pro Eric Faria, cara que eu acho um baita repórter, dizendo que a arbitragem do Brasil hoje é uma das melhores do mundo. Gente, é pior que a arbitragem no Brasil deve ser a arbitragem do Zaire, de Bangladesh. Bangladesh. Não é possível, é uma das piores arbitragens do mundo e comprovou isso hoje. E aí aquela matéria do Esporte Espetacular, árbitro se vitimizando. Gente, eu acho tão ridículo. Porque hoje, mais uma vez, mostrou que nem o VAR... Quer dizer, o VAR piora o futebol brasileiro, porque ele não deu. Eu tava com o Zé Manuel na transmissão de Atlético Paranaense e Estudiantes, na quinta-feira, pela Libertadores, né? Aí teve um pênalti que o árbitro venezuelano, que vai pra Copa, o Jesus Valenzuela, ele deu pênalti pro Atlético e foi ao VAR e cancelou. E ali, na transmissão, eu achei que ele foi muito bem, o VAR ali, de cancelar aquele pênalti. E escrevi isso até no Twitter, aí nas redes sociais, e alguns discordaram. Eu não daria aquele pênalti, porque pra mim ali, é claro que, pra mim fica claro que o jogador do Estudiantes, ele faz um movimento de fechar o braço, e não de abrir. Ele tenta tirar o braço e a bola pega. Aí, eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que quando ele faz assim com o braço, na verdade ele vai atrás da bola. Ele estava com o braço aberto, ele baixa o braço justamente para interceptar. Mas é interpretação, sim, enfim. Mas eu achei também que ele tentou tirar o braço. Mas acho que ali o de hoje eu achei eu ia falar do de hoje porque, pra mim, aqui no Brasil interpretam muito mal. Aí eu comparei com esse lance. É que eles interpretam, porque o que é essa coisa de falar de movimento natural e antinatural? São orientações para tentar interpretar a intenção. A intenção vale. Não é uma coisa que foi extinta da regra. A intenção em colocar a mão na bola, ela é decisiva para você marcar ou não. E essas orientações, a posição do braço, se foi um movimento natural ou não, são orientações para que o árbitro observe para ajudá-lo a interpretar se houve intenção ou não. É isso. Hoje o cara tava de costa, o braço dele tava atrás, ele não teve a menor intenção de colocar a mão na bola. Deram o pênalti, o árbitro não deu no campo, isso também. Mais uma vez aquela coisa, né? O cara acertou, não deu, aí foi chamado, mudou de opinião, não manteve o que ele deu no campo, o que ele viu e marcou no campo. E aí era o Paulo César de Oliveira, que estava comentando a arbitragem, falou que estava certo. Não dá. Eu acho que em lugar nenhum se marcaria um pênalti como o que foi marcado hoje. Bruno. E não é o Palmeiras. Esse pênalti pode ser dado, lotérico. Próximo jogo pode ser que o Palmeiras sofra um pênalti assim. É uma coisa maluca. Ó, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com mais de 30 mil pessoas. Deixa o seu like. Fala, Zé. Não, eu queria colocar pro Bruno, a gente tava junto quinta, ontem eu tava jogo do Corinthians e eu fiz um comentário ontem no seguinte sentido, e vale para hoje também nesse jogo do Palmeiras, que o árbitro ia acertar e o VAR chamou para ele errar. No jogo do Atlético, eu comentando, jogo do Atlético, um jogo de ontem no pênalti para a equipe do Avaí, que para mim houve pênalti e que o VAR chama e o que o VAR quer interferir, ficaram analisando, acabou o árbitro não indo ver, não sei o que, confirmou o pênalti. Lance marcado pelo árbitro, que está bem posicionado e de interpretação, houve contato, houve toque na mão, houve contato e o árbitro interpretou. Eu acho que o VAR tem que respeitar a interpretação, mesmo que o cara do VAR ache que esteja errado. Ele não tem que reinterpretar o lance. Falar, você interpretou, eu não concordo, vai lá ver. Não. Assim, o cara no campo, bem posicionado, pertinho do lance, o árbitro que deu pênalti pro Atlético. Para mim também não foi. Mas por que o VAR tem que se meter? Isso dá se o árbitro viu e interpretou da forma dele. Quando ele é chamado pelo Bascunhan, que é mais forte, tem mais nome do que o Valenzuela, ele vai já predisposto a mudar a opinião dele, a análise dele, porque tem um cara grandão lá no VAR. Muitas vezes isso acontece. Ou seja, às vezes é melhor você deixar o cara errar no campo do que chamar para mudar a interpretação, que às vezes o cara acerta e vira um erro. Mas como aconteceu hoje no Palmeiras. Chamar o de hoje é um escândalo, Zé. Não, então. O cara tá de costas. Porque o VAR quer chamar em lance que é de interpretação é do ato de campo. A não ser que não tocou, na verdade. Ele deu um toque que não houve. Ele não tem que interpretar se o toque foi suficiente para pênalti ou não. Ele tem que interpretar. Eu acho que o VAR só chama se não houve o toque de jeito nenhum. Porque senão ele está reinterpretando algo que já foi interpretado pelo ato principal, que está dentro de campo.
Acho aí não cabe interferência, na minha opinião, do VAR. Não, e outra, né? Eu acho, até levando em conta a reportagem de hoje do Esporte Espetacular, que foi feita com os árbitros, né? Todos falando. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas. Muito obrigado pela sua audiência também na TV Jovem Pan, bombando aqui de audiência. O negócio é o seguinte, a gente viu hoje uma reportagem no Esporte Espetacular do treinamento dos árbitros, porque sempre enchem a boca pra dizer que não é profissional. Me desculpa, aquilo ali é profissional. Eles são treinados, eles participam, o CNM tá lá, falando bonito, dando instrução, porque tudo aquilo ali é armado, né? Ele tá vendo que tá sendo filmado, ele começa a gritar o que ele acha bonito, ó, faz aqui, faz isso aqui. Ridículo. Árbitro se vitimizando, Daronco falando que a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo, ela não tá nem entre as melhores da América do Sul. Se alguém discorda, eu até... Nem um pouco. Não tá nem entre as melhores da América do Sul. Então não pode ser do mundo... E muito vitimismo. Aí tinha também a árbitra, como é que é o nome dela, Bruno? A Edna Batista? É uma árbitra que foi entrevistada. Aqui de São falando, Paulo. eu sou muito ofendida. Gente, todo árbitro é ofendido. Não sei se era a Edna que estava na matéria que eu não vi. Vitimismo também, numa matéria só, quando os árbitros fazem muita besteira. Eles fazem muita besteira. É ridículo. Hoje, o Palmeiras ia ganhar de qualquer jeito, tá? Não tô falando que teve interferência no resultado. Mas são erros ridículos que assustam pro Campeonato Brasileiro. Porque um dia um erro desse... pode decidir jogo, Piperno. Tem decidido. Pode. Sim, hoje não decidiu nada. O Palmeiras ia ganhar. E até disso da América do Sul, nós vimos os dois jogos entre brasileiros na Libertadores. Verdade. Flamengo, Corinthians e Palmeiras e Galo eram árbitros argentinos. Sim, os caras não fizeram nada de espetacular. Eles apitaram o jogo como tem que ser. Acho que há um problema, já falei aqui, um problema também cultural, de querer ser protagonista, de querer chamar o jogo. Os caras vieram aqui, fizeram o trabalho deles e quase ninguém nem lembra o nome dos caras que vieram aqui, que é o que tem que ser. Os caras vieram, fizeram o trabalho e acabou. Isso. Percebido ali no contexto e pronto, acabou, né? Não tem de assumir pra si, como você disse, protagonismo, né? E nem comentarista de arbitragem tem que assumir pra si como protagonismo. Tem que ser chamado pra dizer, é isso ou não é, né? É sim ou não. E quando um comentarista fala que um pênalti desse que foi dado de forma acertada, aí é um processo de desinformação. Sim. Aí o torcedor amanhã vai chegar assim, porque vai ter a zoeira, né? Vai chegar assim, aquele pênalti, não, mas na TV disse que foi pênalti. E tá errado. Tá errado. É o corporativismo que o Mauro César tanto bate. Exato, tá errado. Que o cara da central do apito falar que aquilo ali é pênalti, gente, é unanimidade aqui. Ninguém achou pênalti. O Piperno, o palmeirense assumido. Na hora ele falou, ele foi muito bem. Nós estávamos ouvindo aqui. Você sabe, agora há pouco o Bernardo falou sobre o lance do Atlético Paranaense, que quando a bola vai chegando, o jogador encosta porque está acompanhando a chegada da bola. Eu concordo com o Bruno, eu não teria dado pênalti. Mas vamos comparar assim, essa reação, essa suposta reação do jogador que o Bernardo chamou a atenção com o lance de hoje. Aquele do Atlético Paranaense, pelo menos o jogador está vendo a chegada da bola. Aí ele pode ou não reagir. O do jogador do Goiás hoje, aí ó, ele tá de costa. Olha como é isso, que ele cara. vai acompanhar a chegada? Você vê a Goiás, ele tá com a mão pra trás. Exato. O que mais me incomoda não é nem o fato dele estar de costas, é dele estar com a mão pra trás. Ele tá de costas. Ele não vê o curso da bola. Com a mão pra trás, cara. Isso é trajeto da bola. ridículo. Onde ele vai botar o braço do cara? Não tem como tirar o braço do cara. Onde ele poderia estar com o braço aí? Em velocidade. Não vê, Em velocidade. Não vê pra Não, onde gente, a bola ele tá fazendo o que é indicado, inclusive, pela arbitragem. É indicado, em lance dentro da área, bota a mão pra trás. Ele botou a mão pra trás, só que ele tava de costas. O pior é que o árbitro acerta ridículo. no campo. É isso. E erra no VAR, no vídeo. Pois é, e isso é informação. E o bandeirinha, Zé, tá mais ou menos na linha do lance ali, ó. Isso é Também não deu informação. pênalti. Deu também. O CNM, quando assume, a primeira medida é convocar uma reunião com todos os árbitros, CBF, e falar, VAR menos intervencionista. Começou bem. Essa é a orientação. Não é nem orientação, é determinação. Isso aí é o cúmulo do intervencionismo. Por quê? Tem uma decisão de campo acertada e o árbitro de vídeo, quem opera... Porque o árbitro de vídeo é uma máquina, né, gente? Tem um ser humano ali. O chefe da arbitragem de vídeo, daquela pequena comissão de arbitragem de vídeo, ele o chama, no caso o Jean-Pierre, para falar pênalti. Vai ver. Isso é intervencionismo.
E é o cúmulo do intervencionismo, o intervencionismo errado ainda. Ó, ô B, eu até concordo com você, eu só discordo que tem que ser menos intervencionista. Eu acho que tem eu acho que tem que ser intervencionista quando tiver que ser intervencionista. Mas assim, nesse caso, cuidado. Ninguém acha que tem que ser intervencionista. Ninguém. Mas agora, isso quando você fala que tem que ser menos intervencionista, a gente conhece a arbitragem brasileira. É tão ruim que daqui a pouco lances claros eles não vão chamar pra dizer que não é muito intervencionista. Eu acho que é claro, você tem que ser intervencionista quando houver a necessidade de ser intervencionista e o árbitro tem a obrigação de saber interpretar um lance. Mas quer ver lance? Se a gente interpreta direito, o árbitro tem que ver esse lance e tem que falar, gente, nem chama. O cara tava com a mão pra trás. Eu acho assim, Pilhado. Quer ver 2 lances? Eu vou usar como exemplo o Campeonato Brasileiro 2017. 2 jogos do Corinthians, aliás. Corinthians e Flamengo, empate por 1-1 na Arena, né? Que o Jô faz um gol com 3 metros. Ele tava legal, condição legal, 3 metros atrás do zagueiro do Flamengo, e o auxiliar vai lá e marca impedimento. Pô, não era. Nesse caso, o VAR entra em ação. Aquele gol de mão do jogo contra o Vasco da Gama, também na Arena. Lance pra VAR, pô, gol com a mão. Esses lances escandalosos, assim, e isso o VAR existe para acabar com esse tipo de lance. Agora, o VAR não deve entrar em campo, literalmente, para discutir ou fazer com que o árbitro debata consigo a marcação correta, que é o caso de hoje. Repito, gente, o Palmeiras ganharia o jogo independentemente de marcação. E ganharia fácil. O Goiás não ameaçou em momento nenhum. Ganharia. A questão é o erro de arbitragem. E o Abel criticou, e com razão, a arbitragem naquele jogo em que o São Paulo foi eliminado o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo no Allianz Parque. Ele foi bem, ele deveria ter criticado ali. Foi uma vergonha a arbitragem naquele jogo. Mas agora, o ponto é, alguém sempre vai ser prejudicado. Não é por intenção, pelo menos eu não tenho essa prova, né? E não é por intenção. Agora, é por ruindade. Os árbitros são ruins. Por isso, alguém sempre vai ser prejudicado, alguém sempre vai ser beneficiado. E aí eu até tô curioso pra ver o que o Abel vai falar hoje, porque eu muitas vezes defendo, eu gosto muito do Abel e gosto das ideias dele. Muitas vezes em debates aqui eu fiquei mais ao lado dele nas opiniões, só que eu achei muito ruim a entrevista que ele deu no jogo com o Ceará, que foi na rodada passada do campeonato, que ali ele... Ok, podia estar de cabeça quente, ok, a gente entende que é mais fácil falar quando você não está competindo ali do que quando você acaba de sair de um jogo que você está competindo, está brigando por vitória e vai lá dar entrevista. Mas ali ele insinuou que, pô, não sei se pela cabeça quente ou não, mas ele deixou no ar pelo menos que não, o campeonato pode não ser decidido em campo. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que quando ele reclama da arbitragem, muitas vezes ele tem razão, porque a arbitragem é ruim. Esse é o ponto que o Bernardo acabou de falar. A arbitragem é ruim. Isso aí é uma coisa que tem que ser falada pelas pessoas do futebol, pelos treinadores, jogadores, dirigentes, e tentar e cobrar que isso seja melhorado. Mas quando ele, naquele dia eu acho que ele foi mal, porque ali ele já joga para outro lado. Ali ele não fala da arbitragem ruim. Ali ele deixa no ar que pode ter alguma manipulação fora de campo. Será que quando ele ali diz fora de campo, ele não quer se relacionar à arbitragem? Sim. De repente, eu acho que é isso, eu não acho que é complô. Eu concordo com ele. Porque, ó, se você for ver o erro de hoje, é por isso que eu acho que o palmeirense, até ele tem que enxergar esse erro de hoje como uma coisa preocupante. Sim, porque muito um erro preocupante. desse pode acontecer contra o Palmeiras. Claro, com a sim. mão pra trás. Pode ser o jogador com a mão pra trás. Já como aconteceu na Copa do Brasil. Eu não acho que o Abel quis dizer ali fora de campo com relação à cartola. Eu acho que ele quis dizer fora de campo a arbitragem. E aí ele tá certo. Sim, que a arbitragem ruim. tá decidindo o jogo adoidado. Não, que é ruim. Isso é uma verdade e muitas vezes eu acho que ele tem razão. Ele exagera às vezes em reclamação no campo, mas também ele é perseguido. Acho que tem os dois lados. Acho que também os caras não gostam de serem criticados e quando é o Abel ele fala ele toma cartão e às vezes ele exagera também. Tem os dois lados. Mas ali eu achei que ficou ruim. Acho que hoje ele tem uma oportunidade, né? Quem sou eu para dizer o que ele tem que falar? Ele fala o que ele quiser. Mas eu acho que hoje seria uma oportunidade para deixar claro que acho que ele ali deixou dúvida. Eu não acho que ele acha que tem alguma... Mas ali parecia aquela coisa que dirigente brasileiro faz toda hora. E técnico brasileiro. No caso, o Palmeiras ganhou o jogo, mas tá bravo com alguma coisa, joga assim, pode ter alguma coisa contra a gente. Isso é ruim. Eu acho que hoje, num lance que, pra mim, o time dele foi ajudado e ganharia o jogo sem o pênalti, é uma oportunidade dele falar da arbitragem ruim. Quando o time dele foi ajudado. Sobre a entrevista do Daronco, é assim, eu discordei de quase tudo que ele falou. Ele falou que não estava sendo corporativista e foi muito, falando que a arbitragem é boa, eu discordo de tudo. Ele só falou uma coisa certa.
Ele falou assim, ó, ninguém colabora. O jogador não colabora com a arbitragem, dirigentes não colaboram com a arbitragem. Na verdade, ninguém colabora. Hoje o Jean-Pierre, por exemplo, ele entrou predisposto a deixar o jogo correr. Não marcando faltinha, nada, e corre o jogo. E era claro que os jogadores não queriam isso. Queriam parar o jogo, queriam que ele marcasse falta. Ok, algumas faltas aconteceram e ele não marcou. É melhor errar, deixar de marcar faltinha, que não era nada escandaloso, do que ficar marcando tudo, como o Daronco faz, por exemplo, né? Mas talvez a única coisa que o Daronco falou, que eu acho que está certo, é isso. Dirigentes não colaboram com a arbitragem e os jogadores também não colaboram com a arbitragem. Mas a arbitragem não colabora com a arbitragem. Perfeito. Em primeiro lugar. A arbitragem é permissiva. Em primeiro lugar. Perfeito. A arbitragem Entendeu? é permissiva. Porque se isso acontece, é porque eles não colocam limite. É como o Bernardo diz, eles preferem fazer pose. O Daronco, então, parece que ele tá num concurso. Aliás, né, o Ele personagem é dos mais controversos. Quando a gente fala de juiz ruim, eu penso no Daronco, a primeira imagem que me vem à cabeça. Na Europa você não vê isso. Você não vê isso, Você não cara. vê os caras reclamando porque o árbitro nem dá bola. Ele nem escuta o jogador. Agora, é o seguinte, Piriado, assim, por que o árbitro fala que os árbitros são permissivos? O cartão foi instituído no futebol justamente para não haver comunicação de fala entre árbitros e jogadores. Aconteceu isso na Copa de 66. O Ratinho com o juiz alemão. O Ratinho argentino com o juiz alemão no jogo entre Inglaterra e Argentina. Aí o cartão é instituído a partir da Copa de 70. Por que então, quando todo mundo vai lá gritar, dar esporro na orelha do juiz, por que o árbitro não vai lá e começa a dar cartão para todo mundo? É isso. Então os árbitros também permitem, eles dão a prerrogativa ao jogador de apitar a partida. Um monte de coisa, sabe? Né? Então é tudo errado. Na era tá do tudo VAR, errado. Bernardo, eu acho assim um absurdo. O cara se prepara para bater um escanteio, uma falta, aí tem 2, 3 se pegando na área, o juiz vai lá, ó, aparta os caras, separa, deixa o pau quebrar, não tem VAR. Então o cara que quer puxar o outro agora, quer fazer pênalti e tal, ele que assume o risco. E o juiz vai lá e tem a obrigação de marcar. Mas aí eles fazem isso para depois, para não ter que, até para se eximir da responsabilidade, por exemplo, ter que marcar um pênalti por uma falta Outra coisa que o fora Daronco do falou. lance. Ele falou, por que o jogador, quando está disputando o Campeonato Brasileiro, age de uma forma e quando está disputando competição internacional de outra? Eu perguntaria também aos árbitros. Os brasileiros apitam o Campeonato Brasileiro de um jeito e quando vai apitar Libertadores, fora do Brasil principalmente, entre equipes naturalmente de outros países, né, também trabalham de forma diferente, apitam melhor, deixa o jogo correr, tem um comportamento diferente. Então ele falou do jogador, mas devia olhar também para os árbitros que fazem a mesma coisa. Não, e outra, né? Sempre falam, o árbitro não pode falar, os árbitros não vão falar. Eu sempre sugeri que árbitro desse entrevista coletiva depois de jogo. Tem polêmica, vai se explicar. Que nem o treinador. Agora, pra Globo falaram. É lógico, a CBF tá queimada, a CBF tem bom relacionamento. Pô, vamos fazer uma matériazinha pra dar moral pra arbitragem? Aí pode falar? Por que ali pode falar? E por que numa coletiva de imprensa não pode? Não pode explicar por que eles fazem as besteiras que eles fazem? Você sabe o que me Ali sugere essa matéria? nitidamente, ó, vamos tentar suavizar um pouquinho pros árbitros. Nunca chega alguém que fala, ó, tá bom, mas vem cá, vocês estão se vitimizando demais. Mas por que tanto erro? A solução não tem que ter uma solução. Qual é a solução? Chega de se vitimizar. Se é coitadinho, larga a arbitragem, então. Mas eu tenho, não vai largar porque ganha muito bem. Eu tenho um palpite para essa matéria de hoje, para razão dessa matéria que foi exibida hoje. Nós vamos daqui para uns 10, 12 dias ter todos esses confrontos mais sensíveis. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético, semifinal de Copa do Brasil, as quartas de Copa do Brasil, confronto mata-mata de Copa Libertadores. Ou seja, em qualquer um desses confrontos, se sair algum erro, isso pode custar uma eliminação, prejuízo financeiro, mais crítica no lombo de árbitro, mais tudo. Então, talvez na cabeça deles, olha galera, é o seguinte, chegou o momento da gente dar um recado pros boleiros, pra clube, pra técnico, enfim, pra dirigente, porque depois desses 10, 15 dias eles vão bater muito em nós. Então, vamos tomar uma medida preventiva, uma matéria pra gente dar o nosso recado. Eu tenho muita convicção disso. Já que a gente falou de comentarista de arbitragem aqui, tem um amigo meu, o Vitor, que tá na audiência aqui, mandou uma mensagem dizendo que o Simon disse que não foi. Pênalti hoje? É. Perfeito. O Simon,
nosso companheiro, né? Sim. Deu dizendo que não foi. Palavras do Vitor. Concordo meu com ele. amigo, Na hora mandando disse, com ele. cara, não foi. Então, assim, nem eles se falei, entendem entre si. Nem eles se entendem entre si. O Gaciba, aliás, desse lance que você e o Bruno citaram, Ele falou que foi no meio da pênalti. semana ele falou que foi pênalti. Tava Eu acho que foi comentando o pênalti. jogo. Eu falei, puxa vida, isso explica muita coisa que não... Explica.